Aula de hoje, então, concluindo os artrópodes, o conteúdo que eu vou trabalhar, que é a classe dos aracnídeos, na postura de vocês está na página 40, mas eu vou continuar a seguir, né, a explanação sobre esse assunto com o portal Planeta Bio, que está mais ilustrativo, está mais esclarecedor, então é para ele que eu vou. Vamos lá. Então, eu disse para vocês que cada classe do filo dos artrópodes, ela foi dividida de acordo com alguns critérios básicos, que são: como é que o corpo está organizado, o número de pernas, se tem antenas ou não e quantas são, tá? Se tem asas ou não. E diferem um pouquinho, né? Eu tenho falado isso em relação ao sistema, o sistema excretor, que cada classe aí tem o seu, né? E também o sistema respiratório vai variar um pouquinho entre os grupos, mas o padrão básico de classificação são esses primeiros critérios aqui. A divisão do corpo de um aracnídeo é céfalo, tórax e abdômen. A própria palavra céfalo, tórax pressupõe o quê? Que o céfalos, cabeça, está fundido com o tórax. Então, de fato, olha só, quando olhamos para cá, vemos essa região como uma peça única. Olha aqui, ó. Certo? E o abdômen, que permanece segmentado, aqui não dá para observar nessa imagem, ele vai estar no ventre segmentado, e aqui, né, no caso específico do escorpião, esse abdômen ele se estende para uma cauda chamada telson, e na ponta tem esse aguilhão, tá? Mas é uma projeção do próprio abdômen. A organização do corpo, céfalo, tórax e abdômen. Quantas pernas? 8 pernas, 4 pares, perfeito? 4 de cada lado aqui. Não tem antenas, certo? Então, enquanto os insetos têm um par de antenas, aracnídeos não têm antenas. E, claro, não tem asas, porque as asas são estruturas exclusivas dos insetos. Nenhum outro artrópode vai ter asas, tá bom? Então, sem asas e sem antenas. Apesar de não ter antenas, as aranhas têm, então, um par de quelíceras e um par de palpos ou pedipalpos, tá? As quelíceras, elas estão aqui, são esses menorzinhos aqui, elas estão aqui relacionadas, no geral, à mastigação. No entanto, para as aranhas venenosas, tá? Porque nem todas elas são venenosas, a quelícera é a estrutura também que inocula o veneno, que injeta o veneno na presa. E aqui cabe falar que este veneno, ele tem uma ação digestiva. Olha que interessante. Então, não sei se vocês já observaram, cai um inseto na teia de uma aranha, o que ela faz? Primeiramente, ela corre até lá e pica. E vai embora. O que ela está fazendo? Ela está deixando, primeiro, né, a presa vai morrer em função dessa picada, deste veneno, mas a presa, ela vai sendo gradativamente digerida. Olha só. Então, este veneno, ele tem uma ação digestiva. Então, a aranha pica, certo? Então, já vai tendo uma pré-digestão. Como é uma digestão que está acontecendo fora do corpo do animal, a gente chama isso de digestão extracorpórea, tá fora do corpo, tá certo? Bom, só tem mais um organismo em todos os grupos, e aí eu não falo só de reino animal, eu falo de todos os reinos, tá? Só tem mais um organismo que tem digestão extracorpórea. Quem são esses organismos? Os fungos. Porque os fungos lançam enzimas sobre o alimento, deixa digerindo, depois absorve. Eu reforço isso por quê?
Porque teve uma certa vez que o vestibular da Unicamp perguntou isso. E pegou um monte de gente. Falou, opa, pera lá, digestão extracorpórea? Quem mais? Né? Tem gente que ficou lá caçando entre o reino animal. Não, o reino animal não tem. Vegetal? Não, o vegetal produz seu próprio alimento. Quem será? Né? Os fungos. Então, os fungos, assim como os aracnídeos, tá? Então, é um grupo bem particular dentro do filo dos artrópodes. Também não vai generalizar dizendo, todo artrópode tem digestão extracorpórea. Não, não, não. Somente na classe dos aracnídeos, tá certo? Bom, então as quelíceras podem ter essa função também. E os palpos? Os palpos são como que um par de pernas um pouco menores que tem diversas funções, desde tato, certo? Sensorial, portanto, mas também, basicamente, ela serve para segurar o alimento, tá bom? No caso do escorpião, este palpo tem aqui uma quela, que é essa estrutura aqui, pinça, que prende, tá? E aqui pode prender não apenas o alimento, mas no caso do escorpião macho, ele prende essa quela na fêmea, certo? E literalmente ele dança com ela, né? Então uma dança do acasalamento, certo? Ele pinça ela e dança, tá? É engraçadinho, porque assim, o escorpião macho, como é que ele copula? Na verdade, ele não tem como copular, né? Introduzindo o esperma no corpo da fêmea. Então, ele deposita no chão, na superfície, uma bolsinha de esperma, tá? E fica lá dançando com a fêmea. E à medida que ele vai dançando e encantando ela, ele vem puxando, ele vem trazendo, e aí coloca a fêmea sobre essa bolsa de esperma, e aí então ela é absorvida pelo corpo da fêmea, tá bom? Perfeito. Então, esta quela, ela tem essa função de apreensão, de segurar, seja o alimento, a fêmea, tá bom? Lembrando que as quelíceras dos escorpiões não inoculam veneno. O veneno será inoculado aqui pelo final do abdômen, que é o aguilhão, tá? As aranhas, tá? Mas isso também não é geral, não posso generalizar que toda aranha faz isso, não. Algumas aranhas fazem teias, tá? Tem aranha que cava buraco no chão, tem aranha que se esconde dentro de tronco ou oco de árvore, tá bom? E eu não posso estender isso para qualquer aracnídeo, porque, por exemplo, escorpião não faz teia, não é? Ácaro, carrapato, que está dentro deste grupo, né? O cravo não faz teia. Então, a teia é exclusiva das aranhas e nem posso dizer que todas elas fazem. Enfim, as que fazem, fazem no intuito de capturar as suas presas. Vamos lá. Aqui um pouquinho mais de detalhe. Sistema digestório completo para qualquer artrópode. Claro, para esse também. O sistema circulatório de todo o artrópode é aberto, então deste também será. O respiratório, como eu falei, aí difere um pouquinho grupo a grupo. Algumas espécies de aracnídeos respiram por traqueias, aquele esqueminha igual do inseto, né? Que o oxigênio entra pelo buraquinho da lateral do abdômen e vai num caninho direto até a célula. Então, algumas aranhas, tá? Respiram por traqueias. Então, aqui, né, vale a mesma explicação, cabe tudo aquilo que eu falei na semana passada sobre como é uma traqueia. Outras espécies têm filotraqueias ou pulmões foliáceos, tá? A gente chama de pulmão porque, afinal, capta o oxigênio do ar. Mas, na verdade, são com que lâminas, tá? Por isso, foliáceo, parece um monte de folhas. Então, ele é um pouco diferente. O importante aqui é saber, né, qual é o tipo e que ele adquire o oxigênio do ar. O sistema excretor é por túbulos de Malpighi, né, que é o caso, algumas espécies por túbulos de Malpighi, assim como os insetos.
e outros por glândulas coxais. Lembrando que o sistema excretor é aquele que vai eliminar urina. Então, o último par de pernas, que é mais robusto, nessa altura aqui que a gente chama de coxa, tá? Tem as glândulas que excretam a urina. O sistema nervoso é igual para qualquer artrópode. Perfeito? Aqui ele mostra um pouquinho a aranha por dentro, tá? Só para ter uma ideia, né? Gônada, o órgão reprodutivo, né? Para a gente ver que o sistema digestório é completo de boca a ânus, o coração fica no abdômen, lembra? Porque os órgãos são principalmente concentrados nos artrópodes, no abdômen. Olha só, olhos simples, tá? Aracnídeo não tem aqueles olhos compostos que formam imagem, apenas olhos simples, tá? Em compensação, eles têm muitas cerdas no corpo. Então, aquelas aranhas que a gente fala, são muito peludas. São cerdas no corpo que têm função sensorial. Então, qualquer mínima variação de pressão ao seu redor, tá? Então, se você se move, o ar move com você, altera a pressão em torno dela, então ela reage, tá bem? Então, ela não está te vendo, ela não está te enxergando, mas ela está sentindo a tua presença. Então, em termos de tato, ela é fantástica, tá bom? A visão não é boa, aliás, não forma imagem na visão, só o claro e escuro. Por outro lado, o tato é perfeito. Bora lá falar de crustáceos, tá? Então, dentro do filo dos artrópodes, a classe dos crustáceos. Como é que é a divisão do corpo de um crustáceo? Também é do tipo cefalotórax e abdômen. Notem aqui o camarão, não é? Olha só. Cabeça e tórax, uma peça só. E o abdômen aqui segmentado. O número de pernas é variável. A gente estabelece assim, 5 pares ou mais, tá? Só recordando um pouquinho esse negócio das pernas. Insetos, 3 pares. Aracnídeos, 4 pares. Crustáceos, 5 pares ou mais. Vamos dizer assim, um siri, um caranguejo tem exatamente 10 perninhas, tá bom? Porém, um camarão, veja quantas pernas ele tem, muito mais do que 10. Aliás, aqui ele vai ter perna com diferentes funções, olha que interessante. Então, por exemplo, essas perninhas aqui são para literalmente andar, tá? Sheila, mas ele nada, como assim o camarão vai andar? Olha, às vezes ele anda sobre alguma rocha, ele se apoia em alguma superfície, tá? Outras perninhas como essas servem para nadar. Então, ele tem perna para andar, perna para nadar. E se for um camarão macho, que é o caso desse, Sheila, como é que você sabe? Porque essa perna é mais comprida do que as outras. Essa perna aqui tem função reprodutiva. Caramba, Sheila, como assim? Tá? Como os artrópodes não têm, no caso os crustáceos, não tem um órgão para transferir esperma para a fêmea, o macho vai pegar sua bolsinha de esperma com essa perninha aqui, tá? E colocar no ventre da fêmea. Então, é uma perna que serve para transferir esperma. Então, tem função, perna com função reprodutora, locomotora, para nadar, de tudo quanto é tipo, né? Fora o fato de que no final do abdômen a gente ainda tem essa estrutura aqui, chamada pereópode, não precisa lembrar o nome, que é uma cauda, né? Ajuda na natação. Então, vai aí como um remo auxiliar na locomoção. Aliás, eu gostaria de falar aqui algumas coisas a mais sobre essas pernas. Primeiro, notem que na extremidade elas se abrem em 2. Por isso é que nós dizemos que os crustáceos são birremes. Atenção que essa palavra vai aparecer. O que é birreme? Que a perna, na extremidade da perna, ela se abre em 2. Bi-2. Insetos e aracnídeos são uniremes. Veja só, a perna é uma só. Na extremidade não se abre, não é bifurcada, tá bom? Então, essa questão da perna birreme só acontece em crustáceos, tá? Não posso generalizar, é de todo artrópode. Não, nenhum outro artrópode é assim,
Quem é perna bifurcada? Birreme. Apenas os crustáceos. Perfeito? E vejam que todos os crustáceos, tá? O camarão, a lagosta, o caranguejo, o siri, craca. Sheila, o que é craca? Você já reparou na praia que tem aquelas rochas, geralmente próximo ali ao final da praia? Na superfície dessas rochas, fica aderido ali uma estrutura dura que parece um vulcãozinho, parece um mini vulcão, tá? Dentro daquela carapaça tem um bichinho e é um crustáceo, tá? Esse é a craca. E justamente porque a sua carapaça é bem rígida, é que a gente tem que tomar cuidado ao subir nessas rochas. Primeiro porque elas têm algas e isso fica muito escorregadio, a gente pode cair. Segundo, porque as cracas, elas podem cortar os pés, né? Então, essas são as cracas. Lepas, tá? Você depois pode dar uma procurada, uma olhadinha. É um crustáceo que tem concha. Então, uma coisa de louco, porque se você, uma pessoa leiga, olhar, vai dizer que é um molusco, mas não é, porque tem pernas, porque tem antenas, né, como os crustáceos, enfim. É um crustáceo que tem concha. Eu disse que eu diria duas coisas sobre as pernas, né? Então, a primeira delas foi essa questão de ser bifurcada, birreme. E a segunda coisa, atenção agora, hein, gente? Na perna, aliás, na base da perna, aqui próxima ao corpo, é que vai estar a brânquia. Caramba, Sheila, mas a brânquia é um órgão de respiração. Pois é, mas esse órgão de respiração não vai estar no abdômen. Ele vai estar aqui pertinho das pernas, tá bom? Então, faz sentido ser um sistema respiratório do tipo branquial, porque é o sistema que retira o oxigênio da água, legal, mas o que é estranho, que diferente, é que esse sistema fica próximo às pernas, ok? Bom, outra coisa aqui, estou de perna, era isso que eu tinha para falar. A gente sabe, todo artrópode tem exoesqueleto, tem um esqueleto externo e que, portanto, para crescer, ele tem que perder esse esqueleto e aqui não vai ser diferente com o crustáceo, porque ele também é um artrópode. No entanto, alguns crustáceos vão ter esse exoesqueleto impregnado de carbonato de cálcio, que é uma matriz óssea, que ele vai ficar duro. Vejam, o camarão, muitas vezes a gente fala assim, eu gosto de comer o camarão com casca, fica crocante. O que é essa casca? É o exoesqueleto, tá bom? Então tem gente que, não, eu vou remover. Então quando você tira ali, né, vou tirar a casca do camarão, é o exoesqueleto. Então você vê que ele é frágil, né? Porque ele é de quitina, como todo exoesqueleto de artrópode. Mas, e a carapaça de um caranguejo, de um siri, poxa, aí, de uma lagosta? Nossa, aquele negócio é duro pra caramba. Por quê? Porque esse exoesqueleto ficou impregnado por carbonato de cálcio, tá? Então tem essa diferençazinha em termos de crustáceos. Vamos lá. O corpo é dividido em céfalo-tórax e abdômen, número de pernas 10 ou mais, antena, 4 antenas, 2 pares. Vamos recapitular. Insetos, 1 par de antenas. Aracnídeos, não tem antenas. Crustáceos, 2 pares de antenas. Sheila, cadê? Que eu tô vendo só um. Um par é comprido e o outro par é mais curtinho, tá bom? Então, mais 4 antenas na cabeça. Perfeito. O olho, olha só, lembra do olho do camarão grandão? É um olho composto. Então, aquele olho lá dos insetos, globoso, visão 360 graus, tem aqui também. Então, os crustáceos, eles conseguem ver, enxergar, eles formam imagem por causa deste olho.
Mas ainda tem um detalhe, tá? Os olhos dos crustáceos, os olhos compostos dos crustáceos são pedunculados. O que é isso, Sheila? Pedúnculo, únculo pequeno, pequeno pé. Então, o olho, ele tem uma basezinha, como se fosse um pé que o apoiasse. Fica mais fácil quando você lembra de um siri, né? Então, você tem o olho globoso lá e um pezinho que sustenta esse olho. Então, os olhos são pedunculados, tá? Por exemplo, os insetos também têm olhos compostos, mas eles não são pedunculados. Pedunculados só nos crustáceos. É muito importante saber semelhanças e diferenças, especialmente as diferenças, porque a maior parte das questões de artrópode se referem a diferenças. Vai pedir para você comparar as classes entre si e dizer o que é diferente uma da outra. Aí você vai para a divisão do corpo, antena tem ou não, quantas são, pernas, quantas são. Beleza? Tá? Então, olhos pedunculares. Ou então, quando alguém pergunta assim, características exclusivas, quer dizer, só pode ter no crustáceo. O que só tem no crustáceo e não nos outros artrópodes? Tá? Por exemplo, o apêndice birrene é uma coisa, por isso você tem que saber dele. O outro aspecto, o olho composto é pedunculado. Olho composto, inseto também tem, mas pedunculado só nos crustáceos. Perfeito? Vamos lá, vamos em frente. E deixa eu só comentar mais uma coisinha aqui. Bom, falou em crustáceo, a gente já pensa logo em ambiente aquático, certo? Na verdade, tem um crustáceo terrestre. E apesar de ser terrestre, ele tem brânquias e ele respira por brânquias. Sheila, que loucura que é essa? Como assim? Quem é esse crustáceo terrestre? É o tatuzinho de jardim, né? Que se chama de tatu-bolinha. Aqueles que estão no jardim, que comem, assim como as minhocas, comem detritos do solo, matéria em decomposição. É aquele bichinho do jardim que se você toca nele, ele enrola, forma uma bolinha, tá? Nossa, Sheila, um tatuzinho de jardim, que crustáceo. Sim, ele tem 10 pernas, ele tem 4 antenas, ele tem cefalotórax e abdômen, ele tem apêndices birremes, tá? Mas, Sheila, me explica melhor isso. Como é que respira por brânquias se ele não está na água? Pois é, ele vive no jardim, que é um ambiente sombreado, ambiente úmido, tá? As brânquias ficam embaixo do exoesqueleto, então elas ficam cobertas, protegidas para não desidratar, tá? E a brânquia, olha que loucura, gente, tira o oxigênio ele vai usar a própria umidade do ar, a umidade do ambiente. Então, veja, a brânquia tira o oxigênio da água. Que água é esta, né, que um terrestre vai utilizar para tirar o oxigênio? Tá? Da umidade do ar, da umidade do próprio ambiente. Tá bom? E eu tô frisando o tatuzinho de jardim, sabe por quê? Porque já caiu muita pergunta no vestibular falando de tatuzinho de jardim. E aí pegou um monte de gente, porque eu falei assim, gente, fora da água, até parece que pode ser crustáceo, né? E aí geralmente enfiam um tatuzinho de jardim lá com os insetos. Mas como é que pode ser inseto, né? Com 10 pernas, né? Como é que pode ser inseto com olho pedunculado, né? Como é que pode ser inseto com cefalotórax e abdômen, né? Então, é crustáceo. Vamos lá, aqui um pouco sobre o padrão, a organização dos sistemas, digestório completo, como todo artrópode, circulatório aberto, como todo artrópode, respiratório brânquias, já falei, excretor, glândulas verdes, que ficam aqui na base da antena. Aí também eu já falei, cada artrópode tem o seu sistema excretor particular.
E o sistema nervoso é igual para todos os artrópodes também, né? Aqui, quem quiser olhar um pouquinho por dentro do camarão, mas para ver, olha lá a glândula verde, por acaso ela é verde, né? Só faltava não ser também, né? O sistema digestório começa na boca, termina no ânus, por isso que ele é completo. Os órgãos preferencialmente no abdômen, olha o coração aqui fica no abdômen. Perfeito? Vamos lá. As duas últimas classes de artrópodes. Vamos lembrar que são 5 classes. Insetos, aracnídeos, crustáceos e agora os quilópodes e diplópodes. Que essas duas últimas classes a gente estuda junto, porque elas têm muitas características em comum, tá? Dentro do grupo dos quilópodes, a gente tem um representante só. Quando eu digo um representante só, eu não estou querendo dizer que só tem uma espécie, tá? Pode ter várias espécies do mesmo bicho. O representante dos quilópodes é esse daqui, que é a centopeia, também chamada de lacraia. Nossa, Sheila, lacraia e centopeia é a mesma coisa? Mesma coisa, tá? É o mesmo bicho, tem 2 nomes para o mesmo bicho. E eu costumo brincar aqui, né, que a centopeia, que é essa daqui, né, não é nem um pouco bonitinha, fofinha, como a gente aprendeu lá na educação infantil, né? A centopeia com um monte de perninha, com um sapatinho de lacinho em cada pezinho, né? Então não é nada simpática. Aliás, é inclusive um animal venenoso. Então, de fofo e bonitinho não tem muita coisa não, né? Então tá aqui lacraia ou centopeia. E no grupo dos diplópodes, a gente também tem um representante só, que é o piolho de cobra. Algumas regiões dão outro nome para esse bicho, tá? Chamam ele de embuá, enfim, tem outros nomes de acordo com a região. Nossa região aqui, estado de São Paulo, chama de piolho de cobra, tá? Claro, não é um piolho, também não tem nada a ver com cobra, tá? Não é artrópode, aliás, artrópode ele não é vertebrado, então não é uma cobra, tá bom? Então, esse daqui, ó, o piolho de cobra. Tem várias espécies, mas é um organismo só. Perfeito. Como é que é a divisão do corpo? Cabeça e tronco. O que é tronco? O tronco é uma fusão do tórax com o abdômen. Olha só, vamos relembrar. Inseto, cabeça, tórax, abdômen. Aracnídeos e crustáceos, céfalo-tórax, esse pedaço aqui tudo juntinho, e abdômen é outra parte. E aqui é cabeça, é uma parte, e tronco, que é o tórax unido ao abdômen. Perfeito? Esse é o esquema do corpo deles aqui. Pernas, muitas. Mas os quilópodes têm um par por segmento. Cada anelzinho do corpo vai ter um par, uma para a direita e uma para a esquerda. Enquanto que nos diplópodes, fazendo jus ao nome diplo, tem 2 pares de pernas por segmento. Então, de cada anelzinho do corpo, saem 4 perninhas. 2 para a direita, 2 para a esquerda. Muito bem. Às vezes a gente acha assim que quanto mais melhor, né? Então fica uma falsa ideia, por exemplo, de que o piolho de cobra vai andar mais rápido porque ele tem mais pernas. E é justamente o contrário. E eu digo isso porque isso também já caiu no vestibular, também já foi perguntado no vestibular, né? Então, apesar de ter mais pernas, as pernas se sobrepõem, né? Quem já viu um piolho de cobra, né? Parece uma onda, assim, né? De perna, uma ola, um monte de perna levantando e mexendo. Então, muita perna não vai fazer ele ser mais rápido. Aliás, ele não precisa ser rápido. Por que não? Porque ele é um detritívoro, ele come matéria orgânica do solo. E esse alimento não vai escapar, certo? Eu estou fazendo essa relação do número de pernas com o hábito alimentar, porque isso também já foi perguntado em vestibular,
tá bom? Então, por que apesar de ter muita perna, ele não é rápido? Porque ele é detritivo, ele não está com pressa de pegar o alimento. Ao contrário do quilópode. O quilópode é um predador, então ele tem que ser veloz. Ele vai capturar o seu alimento, tá bom? Então, os quilópodes predadores, diplópodes detritívoros, comem matéria orgânica. Antenas, tem ou não? Um par para cada um, tá? Lembrando que os insetos também apresentam um par de antenas na cabeça. Forcípula inoculadora de veneno, isso só vai ter aqui, tá? Justamente porque ele é predador, ele vai injetar veneno para paralisar a sua presa. E isso fica, olha só, nessa região. Não é a parte da frente, tá? É a parte de trás do corpo, tá? No forcípulas vai injetar o veneno na presa. Perfeito? Aqui, todos têm digestório completo, como todo artrópode. A respiração é traqueal, então segue o padrão dos insetos. Circulatório aberto, igual todo artrópode. Excreção por túbulos de Malpighi, mesmo esquema dos insetos. Sistema nervoso, igual para todos. Aqui diz, né, que eles são dioicos, né, sexos separados, fecundação interna, tá? Mas esses aspectos da reprodução geralmente não são cobrados, não porque variam muito entre grupos, entre espécies, tá bom? Então, aqui estão os aspectos que vocês, de fato, precisam conhecer. Ok, fechou artrópodes. Então, do conteúdo de artrópodes aqui tá encerrado. Então, eu vou agora sim para a apostila, né, fazer todos os exercícios dessa aula de filme de artrópodes. Esses exercícios começam na página 45, tá? A apostila dedica 2 aulas aos artrópodes, então tem 2 grupos de exercícios, começando aqui pela página 45, tá? Vamos lá para a apostila. Aqui. Perfeito, vamos lá. Página 45. Esse primeiro grupo de exercícios vão estar relacionados a crustáceos e aracnídeos, tá? E aspectos gerais de artrópodes. Olha lá. O gráfico a seguir representa o padrão de crescimento de um certo inseto, tá? Poderia ser de um artrópode também, porque todo artrópode cresce igual. Que é esse padrão escadinha, ó. Cresce, para, cresce, para, cresce, para, cresce. Tá? Beleza. O que indicam as setas na cor azul? É o degrauzinho, não é? Se a seta vermelha é o momento que cresce, Sheila, como é que você sabe que é o momento que cresce? Porque é o momento que está variando o tamanho. E aqui a seta azul mostra o momento em que não cresce. Agora a pergunta é, por que não cresce? Por que neste momento não cresce? Porque o animal está com o quê? Com o seu exoesqueleto, que limita, que impede o crescimento, tá bom? Então, as setas azuis indicam o momento em que não acontece crescimento do corpo. Que é devido à presença do exoesqueleto. Então, o exoesqueleto está lá, ele não está crescendo. Tá? Só a hora que ele perder é que ele vai crescer. Tá bom? Então, isso é o que indicam as setas azuis. Letra B, o que indicam as setas na cor rosa, momento em que o animal cresce. E por que cresce aqui?
porque perdeu o seu exoesqueleto. Fenômeno esse chamado de equidise ou muda. Eu vou colocar aqui do lado, tá? Só para não ter que mexer muito, né? Eu não sei se vocês conseguiram já registrar aqui. Vamos lá. Indicam o momento de crescimento do corpo, que acontece porque o animal perdeu o exoesqueleto. A gente chama isso de muda ou equidise. Falando de muda e equidise, olha lá. Tem algumas perguntas de vestibular que são tão clássicas que eu já até decorei. A Unicamp, certa vez, colocou uma questão, primeira fase, né, que um menino pegou, né, um casulozinho de um bichinho que ele encontrou, achou bonitinho, botou dentro de, aliás, uma lagartinha, achou bonitinho, colocou dentro de um vidro, uma folhinha para ela e colocou no quarto como o seu animalzinho de estimação. Perfeito. Depois de um certo tempo, ele viu que essa lagarta virou um casulo, tá? E no outro dia, o casulo estava aberto. E cadê o meu bichinho de estimação? Né? E aí o menino começa a gritar, chorar, chama a mãe, né? Assim conta o texto da questão do vestibular da Unicamp, dizendo que o bichinho dele morreu. Né? E aí a mãe mostra na cortina do quarto do menino a borboleta. Tá? E ele pede para explicar isso. Aí não seria, veja, equidise. Aí já é um caso do quê? De metamorfose. Né? Lagarta pupa, pupa, adulto. Tá bom? Então, ele queria saber, o bichinho morreu? Não, não morreu. Aqui enquadra nessa questão aqui a historinha que eu falei da cigarra. Né? Morre de tanto cantar, explode a coitada. Não, não é nada disso. Tá? Ela sai do seu exoesqueleto para poder crescer. Só isso. Aí sim é uma muda ou equidise. Tá bom? Esta então é a questão número 1. Deixa eu ver se a 2 é essa que está aqui do ladinho. Na questão número 2, temos aqui 2 artrópodes quelicerados, tá? Tem a quelícera, olha aqui. Aliás, quelícera aqui, aqui são os palpos, né? Que é o que ele pergunta, o que são os apêndices A, B, C. Bom, os menorzinhos, que são o B, quelíceras. Os maiorzinhos, que no caso esse que tem quela aqui, são os palpos ou pedipalpos, e C são as pernas. Então, vamos lá. A, pedipalpos ou palpos, mesma coisa. B, quelíceras. C, pernas. Pernas para locomoção, quelíceras, mastigação na aranha e injeção de veneno, mastigação apenas para o escorpião, e palpos para segurar, né? E lembrando que os palpos aqui do escorpião tem essas quelas. Perfeito? Vamos lá. Letra B. Como é a divisão do corpo desses animais? Então, no caso, como é que é a divisão do corpo de um aracnídeo? Cefalotórax e abdômen. Certo? Olha aqui a cabeça e o tronco e o tórax fundidos. Cefalotórax e abdômen. Essa é a divisão do corpo dos aracnídeos. Agora eu vou mudar de página,
sou obrigada aqui a apagar para não sobrepor o texto, tá? Questão número 3, virando a página aí, olha só aquilo que eu falei que ia aparecer, né? A figura a seguir corresponde a um corte transversal do abdômen de um artrópode. Cortaram o abdômen, pegaram aí um anelzinho, tá aqui o anelzinho, aqui a perninha, tá? E ele quer saber a que grupo de animal, a que grupo, né, de artrópode pertence. Não é que grupo animal. Nós vamos falar que é um artrópode. Ele está querendo saber qual a classe. É um inseto, é um aracnídeo, é um crustáceo, é um filópode ou um diplópode? Caramba, Sheila, complicou, né? Porque tirou a parte da frente. Então, não dá para saber pelo cefalotórax, ou se é cabeça, não dá para ver a antena, não dá para ver o tipo de olho. Não tem o abdômen inteiro, não tem o tórax. Então, como é que eu vou contar o número de pernas? Então, mas tem uma coisa que aparece nessa imagem que é exclusiva? Tem, olha só. Eu vou até desenhar aqui, ó. Olha isso aqui. A perninha, ela é birreme. Ela é bifurcada. E eu disse que só tem um grupo de artrópodes em que a perninha faz isso, que é a classe dos crustáceos, certo? Justifique, pois apresentam apêndices birremes. Por isso que eu falei, atenção para essa historinha do birreme, que ela é cobrada, porque justamente é ela que vai diferenciar os crustáceos, em termos de pernas, além do número, tá? De outras classes de artrópodes. Beleza, então, vamos lá para o próximo grupo de exercícios da aula 65. Agora, os unirâmios ou uniremes, tá? Deixa eu só apagar aqui para não sobrepor. A figura a seguir apresenta a traqueia. Olha só a estrutura respiratória dos insetos. Através dela, os gases respiratórios O2 e CO2 possuem trânsito direto entre as células e o meio, né? Então, pega aqui, vai direto para a célula, o oxigênio fica, gás carbônico volta. Qual a vantagem desse sistema quando comparado ao humano? Lembra? No ser humano, o oxigênio é levado à célula pelo sangue. E aqui ele é levado diretamente à célula. Tá? É isso que garante muita oxigenação aos tecidos, consequentemente, se tem muita energia, consegue voar, tá bem? É isso. Vamos lá. O ser humano leva o oxigênio às células através do sangue. Os insetos levam o oxigênio diretamente às células através do sistema respiratório. Então, vejam, o nosso sistema respiratório pega o oxigênio só. O sangue é quem leva para a célula. Nos insetos, não. O sistema respiratório é quem pega o oxigênio e é ele também que leva para as células. Tá? Então, torna mais rápido a aquisição do oxigênio. Então, aumenta a oxigenação, aumenta a energia, tá, dos insetos. Então, por isso, tão eficiente esse sistema. Certo? Vamos lá, questão número 2, está na outra página. As figuras a seguir representam 4 animais artrópodes
indique a classe de cada um, que cada um pertence, de características de forma de corpo, número de pernas e antenas. Lembra que eu falei que dentro desse assunto é muito cobrado a comparação entre as classes, dizendo o que tem de diferente uma da outra, tá? Então aqui eu tenho um besouro, cabeça, tórax, abdômen, né? 6 perninhas, um par de antena. Então é um inseto. Aranha, cefalotórax e abdômen, 8 pernas, não tem antenas, aracnídeo. Este daqui, olha só, a lacraia ou centopeia. Um par de antenas, um par de pernas por anel do corpo e cabeça e tronco. Né? A cabeça é uma unidade, o tronco, que é o tórax fundido por abdômen. E aqui, mesmo esqueminha, né? Cabeça e tronco, 2 pares de pernas por segmento e um parzinho de antenas. Então, vamos anotar isso daqui agora, né? Vamos lá. O primeiro, classe inseto, classe dos insetos. Um par de antenas, 3 pares de pernas, cabeça, tórax e abdômen. O 2, classe aracnídeos, sem antenas, 4 pares de pernas, cefalotórax e abdômen. 3, centopeia ou lacraia. Classe quilópodes. Eu esqueci de dizer. Podes, pernas, quilo. Quer dizer 1000. Quilômetro, 1000 vezes o metro. Quilograma, 1000 vezes o grama. Quilópodes, 1000 pés. Claro, não são 1000, né? Na verdade, a centopeia está na ordem de 100. Tem espécies que têm um pouco menos que 100, tem espécies que têm mais do que 100, mas está aí girando em torno da centena. Vamos lá. Um par de antenas, um par de pernas por segmento do corpo e a divisão cabeça e tronco. Aqui, classe diplópodes, também um par de antenas, também um par de pernas por segmento do corpo e cabeça, tronco é a organização do corpo. Beleza? É um assunto mais decorativo? Concordo com vocês. Por outro lado, não é um assunto completamente novo para vocês. Vocês tiveram tudo isso aqui no fundamental. Então, apesar de decorativo, não é a primeira vez que vocês estão vendo. Ou seja, se está vendo de novo, você está reforçando essa informação. Então, é para que agora a assimilação dela seja mais eficaz. Você consiga assimilar melhor essa informação agora, que não é a primeira vez que você está vendo. A ideia aqui é essa, tá? Vamos lá para a próxima questão. Fiz o exercício 2, exercício 3. Olha só.
As figuras a seguir mostram a metamorfose em dois insetos, né? E como são denominadas essas metamorfoses. Então, aqui, esta que tem ovo, larva ou lagarta, pupa, adulto, né? Essa é a metamorfose completa, mas que eu já falei para vocês que em nível de ensino médio a gente já usa uma nomenclatura um pouco mais sofisticada. Então, esses daqui são os holometábulos, né? Holos, completo, né? Metamorfose completa, holometábulo. E este daqui, eu tenho o ovo, a ninfa, né? Que é o igualzinho ao adulto, só que menorzinho, sem asa e sem sistema reprodutor, sofre, muda, sofre metamorfose e se torna adulto. Esta é a metamorfose incompleta, que a gente chama de hemimetábulo, dando aí o M, o sentido de parcial. Então, aqui, vamos colocar, eu tenho os holometábulos, e aqui eu tenho os hemimetábulos. Certinho? Eu acho que é o último exercício de artrópode. Isso mesmo. Vou deixar aqui alguns adicionais para vocês, por quê? Porque, como eu disse, é um assunto muito importante, um assunto que cai bastante no vestibular. Então, é importante que você faça mais exercícios a respeito. E aqui eu vou deixar, vou te colocar aqui a listinha de exercícios. O exercício 83, 84, o 86 é um clássico, né? Caiu na FUVEST esse exercício e sempre ele, vira e mexe, ele reaparece, tá? Deixa-me ver. Pode ser o 95, que compara aqui as classes. E o 96 do Enem, que tá bem bacana, vai falar sobre metamorfose. O 98, que vai falar especificamente do sistema excretor. E o 99. Por que o 99? Porque o 99 vai falar do sistema respiratório traqueal, que é o top, né, do sistema, entre os sistemas respiratórios, tá entre o melhor, vamos dizer. Superou até mesmo o nosso, tá? Aí o sistema traqueal, tá bom? Então, uma perguntinha aí sobre ele. Então, de artrópodes, fechou o conteúdo. Agora eu passo, então, para a segunda aula. Vou lá para frente ver em genética. Como falei no comecinho da aula, mas nem todos estavam aqui comigo, né? Agora, então, nós vamos para a página 29. Genética, o assunto agora é alelos múltiplos. Então, quer dizer que a partir de agora, a genética começa a ficar mais difícil, gradativamente mais difícil. Então, aí já serve de alerta para quem já está com um pouco de dificuldade em genética. Eu comentei isso, né? Na primeira prova deste bimestre, eu comentei que teve gente que simplesmente não fez as questões de genética, ou se fez, cometeu erros assim grotescos, né, que mostram que não está dominando nem o mínimo. E aí eu fiz um momento da aula só para recapitular esse conteúdo, para reforçar este conteúdo, justamente porque eu percebi que tinha gente que estava completamente perdido, né? Bom, agora é o seguinte, a genética vai começar a ficar mais complexa, então você obrigatoriamente precisa dominar esses conceitos mais básicos, tá? Não tem escapatória agora. Beleza. Alelos múltiplos. Que é isso, Sheila? Genética de alelos múltiplos. Alelo é o nome que a gente dá para o parzinho, né?
Azão, azinho. O azão é alelo do azinho. Se for homozigoto, azão, azão. O azão é o alelo do azão. Se for um homozigoto recessivo, azinho, azinho, né? Então, o azinho é alelo do outro. Tá. Só que agora, nesta situação especial, eu vou ter alelos múltiplos, eu vou ter mais do que duas possibilidades. Como assim, Sheila? Ou eu vou ter variações deste dominante, ou eu vou ter variações do recessivo, né? Que eu posso dizer assim, por exemplo, azão, linha, azão, duas linhas, azão, três linhas. Ou azão 1, azão 2, azão 3. Porque tem três variedades do azão. Todas elas são azão, todas elas são dominante, gene dominante, mas eu não tenho um azão, eu tenho múltiplos, né? Então eu tenho 3, 4 variedades de azão. Pode acontecer com azinho. Então, azão eu tenho um só. Mas eu tenho azinho linha, azinho duas linhas, azinho três linhas, ou azinho 1, azinho 2, azinho 3. Geralmente, a gente faz assim com esse monte de azinho. A gente chama esse monte de azinho de série alélica. Eu tenho uma sequência de alelos, azinho. Então, para diferenciar um azinho de outro, geralmente, a gente não põe nem a linha acima e nem o númerozinho. A gente faz o quê? A gente põe um expoente, né? Que tem um pouco a ver com as características que aquele gene vai expressar. Então, você já vai ver com o exemplo que eu vou dar, o exemplo clássico de alelos múltiplos é a cor do pelo de coelhos. Olha só, eu não sei se aqui, ó, tem a figura assim. Olha, então tem uma variedade de coelho que é chamada de selvagem ou agute, porque ele tem esse pelo aqui um pouco marrom, né? Um marrom um tom mais escuro, que não parece muito, mas é um marronzinho mais escuro, tá? Tem uma variedade de cor de pelos que é chamado de chinchila, que é aí o coelhinho de pelagem de uma cor cinza, ele é mais clarinho. Tem uma variedade chamada Himalaia, em que o coelho ele é branquinho, mas as extremidades do corpo são marrom escura. E tem a variedade albina, que ele é completamente branco, né? Inclusive ele não tem pigmento nem mesmo no olho, né? O olho ele é vermelho, né? Não tem pigmento. Mas por que é vermelho? Porque mostra os vasos sanguíneos. Aí o olho fica vermelhinho, não tem pigmento nem no olho, tá? Agora, veja bem, se fosse um caso comum de genética, né? A gente teria o quê? 2 fenótipos. Não é assim? Por exemplo, eu tinha antes claro e escuro. Supondo, quem tem olhos escuros? Quem é azão, azão ou azão, azinho? Quem é azinho, azinho, olho claro. Então, eu tinha claro, escuro, alto, baixo, né? Liso, crespo. Os dois extremos. Como é que eu explico que tem 4 tipos de cores de pelo? Alelos múltiplos. Tá bom? Gabriel, você está entrando agora para a aula? Oi, sim, Sheila. Você está entrando agora? Desculpa, eu não consegui escutar. Sim, você está me ouvindo? Ah, sim, estou. Tá? Que bom, tá? Então, a primeira... Aliás, as 2 aulas estão sendo gravadas, você recupera depois. Mas a questão é que, particularmente essa aula aqui, ele é bem difícil. Então, que bom que você veio, porque agora a gente está num outro status da genética. Agora a gente vai pegar uma genética bem mais avançada. Tá bom? Desculpa, é que o meu celular não despertou. Ah, E não, aí, tudo tipo, bem. ele despertou mais tarde. Tá, na primeira aula eu finalizei artrópodes, fiz os exercícios. E agora eu estou começando a segunda aula com genética. Então eu estava dizendo assim, até agora a gente tinha a seguinte situação.
A gente tinha dois extremos, claro, escuro, preto, branco, alto, baixo, liso, crespo, né? Agora, eu tenho, como é que eu explico que a cor do pelo não é simplesmente claro e escuro, tem 4 variedades. Como é que eu explico isso? É porque vai ter múltiplos azão, então mais de um azão, ou múltiplos azinhos. Vai ser o caso dessa daqui. Então, eu disse, tem azão 1, azão 2, azão 3, ou então o azinho, azinho 1, azinho 2, azinho 3. Tá, mas todos eles são recessivos, são azinhos? Sim. Só que é o seguinte, pessoal, agora atenção, hein? Apesar de, vamos supor, eu tenho 4 azinhos, todos eles são azinhos, todos eles são recessivos. Mas eles vão variar quanto ao grau de recessividade. Como assim, Sheila? Desses 4 azinhos, alguns deles vão ser mais recessivos do que outros. Então, vamos supor, esse aqui é recessivo, mas esse aqui é mais recessivo que ele. E esse é mais recessivo que esse. E esse é mais recessivo ainda. E se eu tivesse uma série de alelos dominantes, eu teria, vamos supor, 4 alelos dominantes. Esse é dominante, mas esse é mais dominante. Esse é mais dominante ainda e esse é muito mais dominante ainda. Então, eu vou ter entre os genes, seja uma variedade de dominantes ou uma variedade de recessivos, eu vou ter um grau de dominância ou recessividade. E isso a gente vai traduzir com uma escala crescente, tá? Então, vai aparecer lá, o A1 é mais recessivo, né? Crescente, no caso aqui eu estou fazendo uma decrescente. O A1 é mais recessivo do que o A2, que é mais recessivo do que o A3, tá certo? Ou o azão 1 é mais dominante que o azão 2, que é mais dominante que o azão 3. Eu disse para vocês que essa diferença, né, a gente discrimina esses alelos recessivos, geralmente colocando expoente. Então, por exemplo, o agute é o caráter dominante. Então, que coelho tem pelo agute ou selvagem? Aquele que vai ter sesão, é o caráter dominante. Tem um sesão só ele. Só que tem 3 tipos de sesinho. Tem o Czinho CH. Por que eu coloquei CH no expoente? Para indicar que é o chinchila. Tem o Czinho H, que é o Himalaia. E tem o Czinho A. E olha a escala de dominância. Claro, Czão é mais dominante do que qualquer um. Certo? Só que este predomina sobre este, que predomina sobre este. Dá a impressão que eu estou dizendo que esse domina, este que domina esse. É isso, mas na verdade eu estou falando de recessivos, então ninguém domina, porque é tudo recessivo. O que eu estou, na verdade, querendo dizer que este daqui é menos recessivo que esse. E esse é menos recessivo que esse. O mais recessivo de todos é o Czinho A. Tá bom? Que é o albino. Então, olha só no que vai dar esse negócio aqui. Se o coelhinho for, lembra que a gente diploide, então sempre os genes aos parzinhos. Se o coelho for Czão, ele é selvagem ou agute. Mas se ele for Czinho CH, ele continua sendo agute, né? Por quê? Porque o Czão domina. Sheila, mas e se ele for Czinho H? Não importa, ele continua sendo agute porque o Czão domina. E o mesmo para o Czinho A. Então, o Czão dominou. Então, basta ter um Czão, o coelho será agute, porque o Czão é o gene dominante. Beleza, vamos lá agora entre os recessivos. Se o coelho é Czinho CH, Czinho CH, obviamente ele é chinchila.
não é? Tá. Mas, Sheila, e se ele for Czinho CH, Czinho H? O que ele vai ser? Porque H é de Himalaio. Pois é, só que aqui o Himalaio é mais recessivo do que esse. Então, ele vai ser chinchila. Tá bom? Então, entre esse e esse é o mais recessivo. Então, expressa o primeiro. Tá certo? Agora, se ele for Czinho CH, Czinho A, ele continua sendo chinchila. Porque, embora os dois sejam recessivos, o Czinho CH é menos recessivo que os outros. Então, é ele que se expressa. Para ser himalaio, ou o coelho é Czinho H, Czinho H, ou ele é Czinho H, Czinho A. Porque o único que perde para o Czinho H é o Czinho A, né, em termos de recessividade. Então, a única maneira do coelho ser albino se ele for Czinho A, Czinho A. Podemos dizer, de certo modo, que o coelho albino é mais raro? Até podemos, porque tem menos possibilidades dele ser albino. Mas a gente não costuma dizer isso, porque tudo depende do contexto, não é? Então, se eu crio coelhos albinos e só permito que um albino cruze com um albino, eu tenho uma grande população de coelhos albinos. Eu não posso dizer que ele é raro, tá bom? Pessoal, deu para pegar essa ideia aqui dos alelos múltiplos? Me dá um retorno aí. Sim, Sheila. Deu? Tá? Sim. Isso, beleza. O Elzio acho que respondeu aqui no chat. Sim, beleza. Tá bom? Ó, mesmo assim eu vou falar mais uma vez. Então, nesse caso dos coelhos, eu tenho o quê? Eu tenho um dominante, que é o Czão, e 3 recessivos. Tá? Só que tem gene recessivo que é mais recessivo e outros são menos recessivos. Então, esse menos recessivo é ele que se expressa. Então, eu posso combinar ele com qualquer outro, quem manda é ele. Né? Porque ele é menos recessivo, não é porque ele é dominante. Cuidado, porque ele é dominante. Não, ele não é dominante, ele é Czinho. Ele continua recessivo, mas ele é menos recessivo. Né? Agora, o H é menos recessivo do que o A. Certinho? Ok. Então, este daqui é um exemplo clássico de alelos múltiplos. Isso vai aparecer em outros exemplos, né? Vou dar um aqui para vocês. Por exemplo, quando a gente fala da flor, né, rosa, não rosa se referindo à cor, mas a rosa, flor chamada rosa. Você tem rosa vermelha, você tem rosa amarela, você tem rosa daquela cor champanhe, rosa, rosa branca e outras variedades aí, que aí já são mais manipulações genéticas, né? Mas vamos dizer, as naturais, pelo menos 5 cores de rosa. Como é que eu explico que não tem só 2 cores, uma que seja clara e outra escura? Olha lá. Quando você tem muita variedade, cai nisso daqui. Ah, já entendi. Então, esse vai ser o exemplo da cor dos olhos, porque a gente tem olho azul, verde. Não. Aí a cor do olho já é uma outra herança, mais complicada um pouco ainda, que mais para frente vocês vão estudar comigo, ainda esse ano. Tá bom? Então, a cor dos olhos ainda não é agora. Assim como a variação de altura e a variação de peso, tá? Ela também tá em outra herança. Mas aqui, quando se refere ao exemplo que eu dei da cor das rosas, cai aqui em alelos múltiplos. Um outro exemplo que cai dentro de alelos múltiplos, e este daqui, pessoal, é um dos mais cobrados dentro do tema genética. Então, se você falar para mim, Sheila, de toda a genética, o que mais cai no vestibular? Primeiro é a análise de heredograma, um assunto que vocês ainda não estudaram, vou estudar mais para frente. Número 2, segunda coisa que mais cai de genética em vestibular.
grupos sanguíneos. Aqui, ó. Isso que a gente vai ver agora. É o segundo assunto mais cobrado dentro de genética, tá? Estou excluindo outros assuntos da biologia. Estou colocando só dentro de genética o que mais cai no vestibular. Primeiro, um assunto que vocês não viram ainda, e o segundo, grupos sanguíneos. Só para mostrar para vocês como é importante esse assunto agora. E grupos sanguíneos é um caso de alelos múltiplos. Por que é um caso de alelos múltiplos? Porque você não tem dois tipos sanguíneos extremos. Não, você tem pessoas que têm sangue tipo A, é um tipo B é outro, AB é outro, e O é outro. Então, tem 4 variedades de tipos de sangue? Sim. Como é que eu explico isso? Alelos múltiplos. É um caso de alelos múltiplos. Então, embora o exemplo dos coelhinhos é o clássico, que aparece sempre nas apostilas, nos livros didáticos, hora ou outra aparece também nos exercícios, o que é mais cobrado é dos grupos sanguíneos, tá bom? Então, nós vamos, a partir de agora, estudar a genética do sangue. Tá? Essa vai ser a primeira aula de genética do sangue. A genética do sangue ela é tão importante que nós dedicamos 3 aulas a ela. Uma para estudar ABO, que é este grupo aqui. Outra para estudar RH, positivo, negativo. E outra para estudar MN, que é um outro aspecto da herança do sangue. Então, tem 3 aulas só para falar de herança do sangue. Só que dessas 3 aulas eu vou fazer 4. Por que eu vou ter que fazer 4? Porque uma delas, que é essa que eu vou dar agora, de ABO, então 2 de ABO eu vou fazer. Essa primeira de ABO aqui, eu vou ter que falar de aspectos de tipagem sanguínea que não estão relacionados à genética. Então, veja bem, é uma aula de genética, está dentro da temática de genética, está dentro da frente que estuda genética, mas nós vamos abrir aqui um parênteses para falar primeiro de coisas que não são genética, tá? Então, ainda não. Daqui a pouco a gente entra na genética do sangue. Vamos falar de outras coisas. Essas outras coisas, vocês já estudaram no ensino fundamental. E eu posso dizer isso com segurança, porque vocês já pegaram o material do etapa. Tá? Eu sei que vocês não pegaram desde o 6º ano, mas da série que vocês pegaram o material do etapa para frente, vocês já tiveram isso. Porque o material do etapa traz esse conteúdo, tá bom? Então, vamos dizer assim, que vai ser um momento recapitular, tá? De recapitular essa parte que, na verdade, já foi dada no ensino fundamental. Então, esse é o nosso primeiro momento. E que eu acho extremamente necessário, mesmo tendo sido dado no ensino fundamental. Por quê? Primeiro, porque cai muito no vestibular. Segundo, porque, embora tenha sido estudado no Fundamental 1, a gente acaba esquecendo um pouco. E terceiro, porque é difícil. Então, vale a pena a gente falar de novo, estudar isso de novo. Então, tem 3 bons argumentos para a gente ver isso daqui. Ok, então, quanto à tipagem sanguínea, as pessoas podem ser sangue tipo A, sangue tipo B, sangue tipo AB e sangue tipo O. O que é de diferente entre uma pessoa A e uma pessoa B, uma pessoa AB ou O? É o tipo de proteína, escuta bem isso que eu estou falando, é o tipo de proteína que eu vou encontrar na membrana da hemácia. Vamos por partes. O que é hemácia? É o glóbulo vermelho do sangue. Então, é dele que eu estou falando. Ele é uma célula, certo? Uma célula que, por acaso, não tem núcleo. Então, estou falando do glóbulo vermelho, esta célula aqui.
É uma célula. Toda célula tem membrana. Na membrana desta célula, da hemácia, pode ter proteína A. Se tiver proteína A, a pessoa é sangue tipo A. Se tiver proteína nessa membrana do tipo B, adivinha só? A pessoa é sangue tipo B. Mas e se na membrana desta hemácia eu encontrar tanto a proteína A quanto a B, as duas juntas? Ah, então a pessoa será sangue tipo AB. Certo? E por que a pessoa é O? Na verdade, eu digo que o O não é O. O O é 0. Porque ela não tem nem a proteína A e nem a B. Ah, então ela não tem nenhuma proteína na membrana? Claro que tem, senão não teria uma membrana. A membrana é feita de lipídios e proteínas. Ela só não tem a A e a B. Então, por isso que ela é 0. Só que, como um eu chamei de A, outro B, outro de AB, eu só estou usando letras, então resolveram mudar o 0 para O. É bem assim, viu? Bem prático assim. Então, o sangue tipo O é aquele que na membrana da hemácia eu não vou encontrar nem a proteína A e nem a proteína B. Tudo bem até aqui? Beleza até aqui, pessoal? Sim, Sheila. Agora eu vou começar a apertar. Esta proteína na membrana da hemácia, ela é chamada de antígeno. Por que agora a coisa começa a complicar? Porque esse nome antígeno, ele é dado para corpos estranhos, né? Então, a bactéria que entrou em mim é um antígeno. A poeira que irritou meu nariz me deu alergia é um antígeno. Sheila, você está falando de uma proteína que está na membrana da minha célula e o nome dela é antígeno. Como assim? Ela é um corpo estranho para mim? Não, para você não. Mas para alguém que de repente receba o seu sangue e não seja compatível. Por exemplo, você é sangue tipo a outra pessoa é sangue tipo B. Então, a sua proteína A vai atuar como um antígeno para essa pessoa aqui. Se ela receber o seu sangue, ela vai combater essa proteína A, ela vai tentar destruir essa proteína A. Entende? Então, quando eu digo que as proteínas da membrana são antígenos, eu não estou dizendo que são antígenos para quem as possui. Ela atua como antígeno na outra pessoa que eventualmente receber aquele sangue. Claro? Tá? Agora nós vamos para um outro ponto aí. Então, o primeiro é isso. O que faz a pessoa ser AB ou O? É ter ou não ter esta ou aquela proteína na superfície da membrana. A, B, AB, as duas ao mesmo tempo, ou nenhuma delas. Fechou. Vamos lá. Tudo bem, mas eu estava falando da hemácia. No sangue tem hemácia, no sangue tem plaqueta, no sangue tem leucócito. Tá, vamos deixar a plaqueta e o leucócito de lado um pouco. No sangue tem um líquido chamado plasma. Certo? E é dele que eu vou falar agora. Este plasma, ele também costuma ser chamado de soro. Cuidado! A gente chama de soro também aquela mistura de água e cloreto de sódio 0,9%, que a gente usa para lavar o nariz, para lavar lente de contato. Tá, esse é o soro fisiológico. Certo? Acontece que o plasma, que é a parte líquida do sangue, também é chamada de soro. Então, cuidado com, com essa palavra soro que aparecer agora, é disso que eu estou falando, é sinônimo de plasma. Tá, então vamos olhar para o plasma agora. Primeiro a gente olhou para a hemácia, para a membrana da hemácia, que proteína que estava aqui. Bom, agora eu vou olhar para o plasma, para o líquido onde essa hemácia está. Toda pessoa, tá? Você vai dizer, Sheila, por que é assim? Não tem porquê. É assim, ponto final. Nasce assim. A natureza quis assim. Deus quis assim. Bom, vamos lá.
Toda pessoa que tem na membrana a proteína A vai ter no plasma o anticorpo anti-B. Certo? Vamos lá. A pessoa tem na membrana da hemácia a proteína A, portanto ela é sangue tipo A. Só que todo mundo que é sangue tipo A, no plasma, no líquido onde essa hemácia está, na parte líquida do sangue, tem anti-B. Anti-B é o anticorpo. E esse anti-B combate a proteína B. E é por essa razão, se eu colocar sangue tipo B numa pessoa que é A, o que vai acontecer? Esse anti-B destrói essa proteína B, só que aí coagula o sangue em pelota inteirinho, isso que é coágulo, dentro das veias. Ou seja, se eu colocar sangue tipo B numa pessoa tipo A, eu mato essa pessoa. Ela morre porque é esse processo do anti-B combatendo a proteína B, coagula o sangue da pessoa, empelota o sangue dentro dos vasos e o sangue não circula mais. A pessoa morre. Certo? O contrário ocorre lá se a pessoa é tipo B. A pessoa é sangue tipo B. Por que ela é B? Na membrana da hemácia tem a proteína B. Legal. Só que no plasma ela tem anti-A. Todo mundo que é B tem a proteína B na membrana da hemácia. Ao redor aqui no plasma tem anti-A. Por isso que a pessoa B jamais pode receber sangue tipo A. Certo? A pessoa que é AB, a gente já viu que na membrana da hemácia dela tem as proteínas A e B ao mesmo tempo. Como é que vai estar o plasma dela? Não tem nem anti-A nem anti-B, senão ela se suicidaria, né? Ela tem o anticorpo que destruiria ela mesma. Então veja que quem é sangue tipo AB, além de ter as duas proteínas na membrana da hemácia, não tem nenhum desses dois anticorpos no plasma. Cuidado para não sair falando aí, ela não tem anticorpos. Tenha dó, né? Anticorpo contra vírus, bactéria, anticorpo tem, senão a pessoa não estaria viva, meu Deus. Ela só não tem anticorpo anti-A e anti-B. Por uma razão óbvia, né? Porque ela tem as duas proteínas, então ela não tem nenhum desses dois anticorpos, tá? Estão percebendo que quando eu digo que a pessoa é deste ou daquele tipo sanguíneo, importa saber que tipo de proteína ela tem na membrana da hemácia, mas também que tipo de anticorpo ela tem no plasma. Então, quem é A? Proteína A na membrana, anti-B no plasma. Quem é tipo B? Proteína B na membrana da hemácia, anti-A no plasma. Quem é AB? Na membrana tem as proteínas A e B ao mesmo tempo, não tem nenhum dos dois anticorpos aqui no plasma. E quem é O? Quem é O não tem na membrana nem a proteína A e nem a proteína B, porém no plasma vai ter anti-A e anti-B. Então, a pessoa tem os dois anticorpos. Aí a gente começa a entender por que uma pessoa que tem sangue tipo O só pode receber de quem é O. Veja bem, se ela tem anti-A e anti-B, se eu der A para ela, ela destrói. Se eu der B, ela destrói. Se eu der AB, ela destrói também, por duas boas razões. Por isso que o sangue tipo O só pode receber de O. Começa a ficar mais claro agora, né, essa questão da transfusão sanguínea. Sheila, e se for positivo e negativo? Deixa isso para outra aula, tá? Vamos focar no ABO agora, que já é bastante. Tá bom? Beleza. Isso que eu acabei de falar está resumido aqui em algum lugar. Vamos achar. Aqui, ó. Então, quando a pessoa é tipo A, ela tem qual antígeno? Que é qual proteína na hemácia? Aqui, ó. E qual anticorpo no plasma? Esse. Então, tá resumido aqui na tabela. Aí a gente tem esse esqueminha aqui, veja. O doa para O, recebe de O, mas só... Aliás, O só recebe de O.
Por que, Sheila, que o O doa para todo mundo? E aí eu preciso que você faça uma coisa nessa tabela aí, tá? Faz isso para na hora de você estudar. Aonde está escrito antígeno, em cima aqui você coloca assim, ó. Doa, ou doar. Põe aí, doar. Essa coluna aqui é a coluna do doar. E essa coluna aqui é a coluna do receber. Receber. Faz isso para você não se confundir, porque como eu falei, é um assunto difícil, as confusões são frequentes, então eu já estou dando a dica para você não se confundir. Toda vez que a pergunta for doar, é nessa coluna aqui que você vai olhar. Depois eu explico o porquê, tá? Tem um porquê aqui. Todas as vezes que a pergunta é receber, é aqui que você vai olhar. Por exemplo, uma pessoa sangue tipo A pode doar para a pessoa AB? Será que a pessoa A pode doar para a B? Doar. A A vai doar proteína A. Essa aqui vai doar. Essa aqui vai receber. Receber, eu olho para cá. Ela tem algum anticorpo que combate A? Não. Então, voltando à pergunta. Uma pessoa tipo A pode doar sangue para a B? Resposta, sim. Tá? Vamos lá, vamos pegar agora outro exemplo. Uma pessoa sangue tipo A pode doar para uma tipo O. Então, a O é quem vai receber. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Receber, a gente olha para o lado de cá. Tá bom? Bom, o que essa pessoa vai doar? Ela vai doar a proteína A. Só que a pessoa que vai receber tem anti-A. Pode? Não. Tá dando para entender? Por enquanto? Então, para você não se confundir, toda vez que é doar, você olha a proteína da hemácia. Toda vez que é receber, você olha o plasma. Aí vem aquela pergunta checkmate. Sheila, mas por que é assim? Porque se a pessoa vai doar, ela não vai doar só a hemácia, ela doa o sangue com tudo que ele tem, vai plasma, vai... Não é? E a pessoa que vai receber, não vai receber só a hemácia, recebe tudo. Esse que doa todo o sangue, esse recebe todo o sangue. Por que eu tenho que olhar aqui só para a hemácia e aqui eu tenho que olhar só para o plasma? E aí tem uma resposta que é bem prática e eu vou te mostrar, vou te provar por quê. Em 1 milímetro cúbico de sangue, pensa um cubinho cuja aresta é 1 milímetro, um cubinho bem pequenininho. Em 1 milímetro cúbico de sangue, tem milhões de hemácias. Então, o volume é 1 milímetro cúbico de sangue, mas tem milhões de hemácias. Então, quando eu vou pegar esse sangue e colocar nessa pessoa, você concorda comigo que a parte de plasma é muito menor do que a parte de hemácias? Porque em 1 milímetro cúbico do total, esse é o total de sangue, tem milhões de hemácias. Então, o plasma pouco importa. Tá? O plasma pouco importa nessa hora. Porque você está doando principalmente o quê? Hemácias. Não é que você está dando só hemácias, claro, você está doando tudo que o sangue tem. Mas você considera hemácia porque é o que mais você está dando para a pessoa. Tá? Diferente da pessoa que vai receber,
Porque a pessoa que vai receber, ela tem 5 litros de sangue. Então, o plasma aqui não é desprezível. Tá bom? O plasma aqui não é desprezível, eu tenho 5 litros. Ah, Sheila, mas ele não vai dar só 1 milímetro cúbico. Tudo bem, vamos dizer que vai dar 1 litro aqui de sangue. Tá, 1 litro de sangue vai ter, não sei nem a escala, porque não dá nem para falar em trilhões talvez, de hemácias. Então, esse 1 litro de sangue, ó, de plasma, é desprezível se eu pensar que tem trilhões de hemácias. Então, quando vai doar, importa que eu olhe a hemácia. Mas para quem vai receber, importa que eu olhe o plasma, porque ela tem 5 litros de sangue no corpo. Então, aí o volume é maior, tá? E aí ela tem 5 litros de sangue, e aí o número de anticorpos desse sangue fica maior. Satisfeitos com a explicação? Não precisa lembrar dessa explicação, tá? Se você não quiser. Mas isso você precisa saber. Se você olhar para isso aqui, se você pensar sempre doar, você olha para a hemácia, receber, você olha para o plasma, você não erra. Tá bom? Faz isso para você não errar. Porque eu tenho um monte de gente que fala assim, Sheila, como é que, né? Vamos supor, ó, por exemplo, este pode doar para esse. Por que que pode doar? Vamos lá. Esse eu vou doar proteína A e esse não tem anti-A. Por isso que pode. Aí tem gente que fala assim, Sheila, mas não dá. Porque junto com o A vai anti-B e esse anti-B vai destruir aqui. Olha, se você começar a pensar isso, ferrou tudo. Por quê? Porque aí, se você fosse pensar assim, ninguém podia doar sangue para ninguém. Então, não pensa assim para não se confundir. Lembra que quem vai doar principalmente hemácias, tá? E para quem vai receber, aí você vai olhar para o plasma. Pensa assim que você não erra, tá certo? Então, a parte da aula que não é genética, desta aula que não é genética, é essa aqui. É essa parte, então, que eu fiz, na verdade, uma recapitulação com um certo aprofundamento na parte que vocês já tiveram lá no fundamental. Olha só aqui, ó. Só para fechar aqui nos minutinhos finais da nossa aula. A pessoa sangue tipo O, ela tem anti-A e ela tem anti-B. Certo? Aliás, não é isso, não. Se eu colocar anti-A no sangue de uma pessoa O, não coagula. Coagular é quando as hemácias grudam nas outras, tá? Por que que o anti-A não faz nem cócega aqui? Porque o O não tem a proteína A. Se eu colocar anti-B num teste de sanguíneo, né? Se eu pingar o anti-B, o anticorpo anti-B no sangue de uma pessoa O, não coagula. Então, como é que a gente sabe num teste que a pessoa é O? Quando não coagula nem aqui com o anti-A, nem com o anti-B. Se coagula com o anti-A, é porque a pessoa tem a proteína A. Portanto, ela é sangue tipo A. Não coagulou com B, então ela é só A mesmo. AB é a pessoa que vai coagular tanto com o anti-A quanto o anti-B, porque ela tem as duas proteínas. E o sangue tipo B só coagula na presença do anti-B, provando que ela tem a proteína B e não a proteína A. Certo? Então, aqui fecha a nossa primeira parte dessa aula do sistema BO. Amanhã nós temos aula novamente, e aí eu vou falar de fato da genética, que por incrível que pareça ainda é a parte mais fácil desse assunto, a genética do ABO. Aula de amanhã, então. Tá certo? Tchau, tchau. Até amanhã, então.